Opa, e aí, beleza? Como eu fiz uma enquete aí, se vocês iam querer pôr uma Ruaz onde o protagonista ele tem um ambiente escolar, ele vive num ambiente escolar, ou se o protagonista ele é um cantor, um idol, um artista em geral, e vocês escolheram de escola, né? Pessoal, de artista eu também vou fazer, não sei se eu vou fazer agora, mas acho que eu vou fazer sim, né? Eu gosto muito de uma Ruaz desse nicho, e eu vejo que tem muitas pessoas que também que gostam, né? Mas já que vocês votaram, então toma esse top 5 aí, espero que vocês gostem, e ficam com o primeiro vídeo aí, até a próxima. Clube do Estudo. Quando você vê uma pessoa que geralmente usa óculos, você deduz que aquela pessoa é inteligente, né? Caminhon, com seus 15 anos, ele percebeu que, no momento que você usa óculos, você não vira inteligente do nada. Ele não se interessava por livros escolares, e sim por outros tipos de livros. A sua mãe, percebendo que ele realmente estava levando os estudos a sério, ela resolveu contratar uma tutora, a senhora Wang Wung, para que ela buscasse uma maneira de melhorar as notas dele. Ele percebeu que ela era bem incrível e inteligente. Porém, depois de tudo, Gami percebeu que ele não aprendeu foi porra nenhuma. Mas ele dava o que é de César, ele não culpava a senhora Wang, ele culpava ele mesmo porque ele não conseguia aprender. Então ele notou que ele só teria uma opção, por isso que ele acabou entrando na escola de engenharia Wang Song, apelidada para os íntimos como a escola dos talentos criminais. Era nessa escola onde os valentões iam para extravasar suas raivas. Gamin resolveu tentar ficar nessa escola. Talvez se ele fosse o único estudante que realmente tirasse aquelas notas boas, ele poderia ser notado por uma universidade, já que ele saiu de uma escola totalmente podre. Tudo que ele precisava fazer era aguentar esses 3 anos de inferno sem chamar a atenção de ninguém. O plano dele era simples e poderia ser objetivo, mas infelizmente ela acabou aparecendo, a senhora Wang, que havia sido contratada como professora substituta. Gamin sabe que os professores nessa escola não duram muito tempo, então ele resolveu deixar o ciclo correr. Só que ele sabia que se ele fosse contar para a senhora Wang, ela não iria acreditar muito nele, então ele decidiu deixá-la vê-lo com seus próprios olhos, que ali aqueles alunos não teriam salvação. E para ela acabou começando até muito rápido. Um dos valentões da sala resolveu jogar um hidratante no rosto dela. Como se fosse algo normal de se fazer, eles iniciaram do nada uma briga aleatória, simplesmente porque um dos valentões jogou o hidratante do outro. E ele não gostou, mesmo ele achando que foi muito divertido o hidratante ser jogado na cara de um professor. Mas eles iniciaram uma briga. Existia um professor na escola que era, especificamente o trabalho dele era parar as brigas dos valentões. Entretanto, ele contou para a senhora Wang que se o aluno da sala dela iniciasse uma briga, ela teria que limpar toda a bagunça daqueles alunos. Gang Min se aproximou dela para avisar para ela que aquela escola não presta, os alunos ali não prestam. E nenhum ali teria salvação, e a melhor coisa que ela poderia fazer é se retirar daquela escola. Só que a senhora Wang, ela via coisas boas nas pessoas, aonde não tinha. E ela resolveu falar que não, ela ia tentar ajudar essas pessoas a mudarem as vidas delas. Ele tentou avisar para ela, ele realmente tentou. Só que às vezes as pessoas só aprendem na prática. A senhora Wang tentou convencer um dos delinquentes a pararem de fumar, porque fazia mal para a saúde deles. A resposta dele foi bem clara para ela, um tapa no rosto dela. O agressor, ao ver que a vítima estava com muito medo, ele resolveu fazer coisas ainda mais com ela, para ver até onde vai o limite dela. Quando o Gang Min percebeu que eles iriam muito além do que eles deveriam ir, ele resolveu intervir e avisou para ela que aqueles alunos ali não teriam salvação, eles não prestam. Um dos valentões ouviu isso dele e resolveu ir para cima de Gang Min. O prota, ele tinha um grande segredo. Quando ele conheceu a senhora Wang, ele não era fascinado por livros normais, e sim por livros de artes marciais, os únicos livros que realmente ele aprendia. Tanto que ele até aperfeiçoou seu corpo para aprender ainda mais os artifícios das artes marciais, e ele conseguiu derrotar todo mundo ali. Só que infelizmente, no momento que os predadores descobriram que existia um predador que andava livremente na escola sem ninguém testá-la a sua força, ao salvar a senhora Wang dos valentões, ele jogou seus 3 anos de paz no lixo, e agora ele vai ter que se provar todo o tempo para esses bandos de valentões safados. Obediência absoluta. Hoje é um dia tão lindo para as pessoas que vivem com dignidade na escola. Essas pessoas estão até jogando o jogo do momento, Caçada aos Escravos. Esse RPG permite que você capture NPCs e fazê-los com que eles te obedeçam. É um jogo bem complexo, até os valentões começarem a acharem que poderia fazer isso na vida real. Jin Daiei, mais conhecido entre os valentões como Jin o Perdedor, ele era um personagem de um valentão. Esse valentão achava muito engraçado usar pessoas reais como escravos e forçá-los, os nerds, a lutar entre si. Pela diferença de peso, altura e técnica, mesmo ele estando com muito medo de perder, Jin ele tentou, só que ele não era forte o suficiente para derrotar o outro nerd, ele acabou perdendo. Não era só a humilhação física, verbal e psicológica que ele sofria todo dia. Todo dia ele passava pelo mesmo fator de humilhação. Ele era zombado na frente de todos, até de uma menina que ele sentiu uma quedinha. Por ele ter perdido para outro escravo do outro valentão, o seu dono, que era o Kim Kangyeon, resolveu puni-lo, mesmo ele sabendo que Jin não teria nenhuma chance de derrotar o outro nerd. Depois de uma sessão de terapia de choque recreativo, Jin ele foi para sua casa. Com vergonha e preocupado da sua mãe ver ele naquele estado, ele foi direto para o seu quarto. Kangyo, ele avisou para Jin que ele teria que começar a jogar o caçador de escravos, para upar a conta para ele. Se ele não conseguisse fazer isso, ele iria apanhar. Porém, tinha um problema. O celular de Jin era muito velho para ele conseguir baixar o jogo. Só que apareceu para ele uma recomendação de um jogo beta,
que os requisitos para você jogar esse jogo era que você deveria ser comprovadamente estar sofrendo bullying. Jin ele resolveu baixar esse jogo, só que ele recebeu uma outra mensagem de Kang-Oh, que mandou ele encontrá-lo imediatamente. Com medo de apanhar, ele foi correndo para lá sem pensar duas vezes. Ele estava literalmente apanhando por obedecer ao seu senhor. Foi aí que um dos valentões avisou que Jin ele não tinha dinheiro, ele era pobre. Existia um boato entre as pessoas que dizia que a mãe de Jin ela estava muito doente, e graças à doença da sua mãe eles não tinham dinheiro. Depois que Jin foi obrigado a confirmar essa história, os valentões começaram a deduzir se a mãe dele morresse, provavelmente Jin iria herdar uma grana, e eles poderiam extorquir esse dinheiro dele. Jin ele perdoou todas as humilhações que fizeram com ele, mas quando eles começaram a falar da sua mãe, isso foi longe demais até para eles. Entretanto, ele não tinha forças o suficiente para revidar. Assim que eles acabaram deixando ele ir, ele viu que o jogo Violência nas Escolas havia sido baixado. Era exatamente como o Caçador de Escravos, só que o usuário ele permitia você capturar valentões. Sem nada a perder, Jin resolveu tentar ver se o jogo realmente era real. Só que algo acabou dando errado, a corrente não capturou Kang-Oh e fez com que ele ficasse muito puto contra Jin e foi pra cima dele. Depois de dar uma sessão de surra nele, Jin tentou avisar que a corrente saiu do celular dele, não foi ele não fez aquilo por conta própria. Kang, percebendo que Jin estava ficando maluco, resolveu zombar dele e do celular dele. Foi aí que Jin se lembrou que ele implorou muito para sua mãe comprar um celular para ele. Isso foi antes dele descobrir que a sua mãe estava doente e que ele era muito pobre. E a única lembrança de quando a sua mãe ele estava no princípio da sua doença foi quebrada na sua frente, o celular dele. Como o celular dele havia quebrado, a tela de sistema entrou para dentro do seu corpo e ele ficou no ar de fúria e foi para cima de Kang-Oh. E por descuido de Kang-Oh por achar que ele era só um nerd, ele acabou sendo nocauteado. Assim que Jin fez isso, ele conseguiu ativar a habilidade e conseguiu capturar Kang-Oh e mandou ele quebrar todo mundo ali. E assim ele o fez como um escravo. Jin ele percebeu que aquele ali realmente parecia um jogo e se ele upasse mais, ele poderia conseguir mais valentões. Decidi me tornar um vilão. Eu ficava sempre me perguntando, e se um dia eu me tornasse um super-humano, o que eu faria? Usaria meus poderes para ganhar dinheiro? Me tornaria um atleta profissional? Ou usaria meus poderes para conquistar o amor de alguém? Ou talvez eu viraria um... sei lá, né? Tudo começa com Kim-san, um aluno tímido do primeiro ano da escola secundária, e Young-san. Desde ontem ele havia se tornado um super-humano, mas esse é um segredo que ele não poderia contar para as pessoas. Ainda não. Por isso, Sam resolveu retornar à sua rotina normal. Ele foi para a escola, ele estava lendo seus manhwas normais. Agora que ele acabou se tornando um super-humano, algo estava muito estranho na sua mente. Começou a perceber que os super-heróis não são tão interessantes assim. Super-heróis, eles parecem ser tão chatos, eles vivem sobre as regras, mas algo chamou a atenção dele. Os vilões são bem interessantes, porém para ele nem sempre foi fácil assim. Tudo começou uma semana atrás. Sam ele estava retornando para sua casa com seu melhor amigo, Jun Seop. Ambos estavam combinando o que eles iriam fazer a partir da noite, até que aquelas pessoas apareceram, os valentões do segundo ano. Como eles não tinham nada para fazer, eles resolveram espancar Sam e Jun Seop. A surra foi tamanha que Sam realmente pensou que ele poderia morrer. Como ele não tinha como fugir do seu predador, ele resolveu utilizar uma coisa para poder acertar o seu agressor. Só que pasmem, não funcionou, deixando o seu carrasco muito puto com ele. Mesmo Sam ele pedindo desculpa, aquela pessoa não quis perdoá-lo. Ele forçou Sam a comer o que ele jogou nele. Ao retornar para sua casa, Sam ele sentiu uma dor muito forte no seu abdômen, que não parava por nada. Era como se tivesse alguém arrancando as suas tripas. Até que no sétimo dia, a dor acabou parando. Trouxe para ele depois uma sede brutal. Os refrigerantes do seu apartamento não eram bastante para saciar sua sede, fazendo com que Sam saísse para fora para comprar água na rua. Só que, como estava muito tarde, tudo estava fechado. Com muita raiva no ar, ele resolveu dar um soco no porte, um soquinho. Só que instantaneamente o porte quebrou. Ainda tentando absorver como o porte havia quebrado, Sam ele percebeu que algo acabou mudando, ele estava bem forte. Ainda tentando descobrir se aquilo ali não era só sua imaginação, ele resolveu testar até onde a sua força vai. Ao tentar passar uma faca sobre a sua pele, a faca quebrou. Só que ele queria testar ainda mais a sua durabilidade. Então ele resolveu pular do prédio. Só que ao cair no chão, seu corpo não sofreu muitos danos da queda. Ainda tentando testar o seu poder, ele resolveu testar as suas forças das suas pernas. Como ele tinha muito medo de altura, ele fechou os olhos. Só que ele acabou sendo desperto por o calor que estava sobre a sua cabeça. Assim ele percebeu que ele pulou muito alto. E ao cair daquela queda, ele não sofreu muitos danos. Assim que seu corpo havia se recuperado, ele resolveu retornar para sua casa pulando. Ainda tentando descobrir, já que agora as possibilidades do mundo estão amplas para ele, ele viu uma notícia na TV. Um herói chamado Les Paul estava prendendo um vilão que estava roubando o banco. Só que isso levou a Sam a pensar, esse vilão ele não parece ser tão forte. O Les Paul ele pode ter sido considerado o homem mais forte daquela região, mas o vilão que ele estava prendendo era muito fraco. E se ele trocasse de lugar e virasse o vilão, para ver se realmente Les Paul era tão poderoso assim? A vida escolar do Senhor da Terra. Há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, na Terra acontecia algo. A era dos primeiros passos da humanidade. E essa pessoa estaria lá. Apenas um australopiteco comum. E ele tinha um amor em comum por caçar. Mas ele acabou percebendo que estranhamente ele não morria. Algo nele o forçava a defender a ordem natural do mundo.
Incontáveis eras acabaram se passando por ele, e no fluxo do infinito desses anos, o que mantinha ele resistente sem fim era o desejo incontável por batalhas e lutas e caças que ele conseguia usufruir perante os anos. E esse era o único propósito que mais dava emoção para ele perante esses anos que iriam passando. Isso durou mais ou menos 3 milhões de anos. O seu corpo havia se transformado, moldado para o combate infinito. E com nada além da sua força bruta e física, ele finalmente se tornou um deus, classificado como o deus número 1 de todos. E ele seria o deus da terra, o Mu. Aquela pessoa que foi moldada pela dor e viver sem essa dor era extremamente chata. E como alguém que vive pelos véus ocultos, moldando a realidade, com apenas um golpe ele acaba destruindo a realidade. Isso fazia ele ficar muito puto, já que ele não tinha oponentes. Ele tinha inimigos, mas não tinha oponentes. Mu, ele acabou pensando em algo. Já que ele não tem inimigos agora, por que ele não recomeça do zero? Basta ele transferir sua alma forte para um corpo fraco. Assim ele poderia finalmente voltar a lutar, de verdade. Depois de 3 milhões de anos, Mu, ele acabou pensando em algo que poderia finalmente matar o seu tédio. Como alguém que geralmente não volta na sua palavra, ele chamou o seu cego Yong-Yong, que era um deus dragão que ele usava como pet. Mu avisou para Yong-Yong que ele iria para a Terra. Ele iria possuir alguém fraco para finalmente ele voltar a lutar. Yong tentou impedi-lo, mas por medo de apanhar ele acabou deixando o seu senhor ir. Mu falou para Yong proteger o seu corpo, já que ele iria retornar às vezes. Mu, passando pela Terra, ele finalmente achou alguém perfeito para ele. O nome dessa pessoa era Li Hu. Depois de terminar sua nova, ele implorou para que, se ele pudesse renascer, ele nasceria em outro mundo, já que esse mundo não era justo para ele. Assim que ele pulou e a sua alma saiu do corpo, a alma de Mu acabou adentrando no seu corpo. Por ser alguém muito poderoso, ele conseguiu renovar aquele corpo, transferindo o fluxo de sangue para que o coração daquele hospedeiro dele não explodisse e acabasse morrendo ali também. Depois de 3 milhões de anos de conhecimento, ele entendeu que ele não fez uma má escolha. Faz tanto tempo que ele finalmente voltou a sentir aquele gosto de ferro do sangue. Era tão fascinante para ele. Assim que ele finalmente deixou aquela dor se exaurir pelo seu corpo, agora ele poderia ler a mente do seu hospedeiro. Ele descobriu que o nome daquela pessoa era Li Hu. Ele era um jovem que foi abandonado pelos pais e ele vivia sofrendo bullying todos os dias, até que finalmente ele resolveu tirar sua própria vida. Li, no corpo de Mu, resolveu testar aquele corpo. Depois de 3 milhões de anos, ele finalmente sentiu aquela coisa que era melhor do que qualquer transa no mundo, a dor muscular. Agora ele só precisa iniciar os seus combates. Passando em suas memórias, ele soube que seu agressor estaria na sua sala. Por ser alguém muito forte, Mu criou uma coisa para ele, uma regra, que ele só poderia atacar a pessoa se a pessoa o atacasse primeiro. E agora que a dança finalmente começou, eles poderiam finalmente brincar. Mas ele sentiu uma coisa muito interessante, o seu corpo era muito fraco, realmente muito fraco. E isso era muito incrível. Isso era realmente incrível para ele. O despertado mais poderoso, reconhecido pelos mestres da trapaça do mundo. Essa é a Torre Malevolente, também conhecida como o prenúncio do desastre que de repente apareceu ao redor do mundo. Dentro dessa torre, inúmeros monstros vieram para o mundo humano. Pouco a pouco, a dor trouxe um sinal de desesperança nos olhares dos seres humanos, que quase chegaram à beira da extinção, até que finalmente Deus demonstrou um pouco de misericórdia por nós. E foi nesse momento que a primeira geração de despertado apareceu, conhecida até hoje como os fundadores. Eles usavam seus poderes para suprir os monstros que saíam da torre. E no fim, depois daquela jornada muito triste, a torre ela foi finalmente conquistada e destruída pelos seres humanos. E depois de muito tempo, os humanos puderam provar o gosto da vitória. Os primeiros despertados foram retratados como heróis, porque seus sacrifícios levaram as pessoas a conseguirem a suprir aquela maldade iminente que estava afetando a todos. A humanidade ficou tão grata pelos primeiros heróis que criaram um mausoléu para os fundadores. Alguns anos depois, Kanejin Minato passou metade da sua infância lendo vários contos e lendas sobre os heróis. Aquela pessoa que derrotou 10 mil soldados com apenas um graveto. Existe uma heroína que era a fundadora da magia. Ela tinha todo o conhecimento da magia. Ela poderia lançar magia sem ao menos falar o nome da magia. Kanejin jurou para quem quisesse ouvir que um dia ele se tornaria um herói também, já que ele já tinha a marca do selo entre eles. Infelizmente, ele percebeu que os sonhos dos adultos realmente só são sonhos. Hoje era o último dia de aula para todos. A turma inteira dele havia passado no sistema de despertado, menos ele, que já era sua terceira tentativa. No último dia de aula, todos que despertaram, que receberam um poder, escreve o seu nome no quadro. Só Kanejin que não pôde escrever o dele. Pena que para ele esse dia só estava começando. Antes dele ir embora, todos os alunos tiveram que presenciar Hijaki. Ele era um aluno que se tornou um caçador rank A. Enquanto todos viam o sorriso dele, Kanejin sabia a verdade. Hijaki fez a vida dele um inferno. Torturas física, psicológica. Era normal enquanto eles frequentavam a mesma escola. E agora ele tem que ver Hijaki fazer o sistema de bom moço. E ele fez Kanejin agradecer a todos ali perante a câmera por tudo que ele fez por ele. Antes do nosso protagonista ir embora, Hijaki mandou ele até o mausoléu dos heróis. Os caçadores, depois que eles despertam, para prestar os respeitos deles aos heróis, eles vão até o mausoléu para poder dizer o sonho deles. O medo fez com que nosso prota fosse até o mausoléu. Só que quando ele chegou lá, ele viu uma cena assombrosa. Hijaki estava roubando o mausoléu.
Kanejin, por sempre respeitar os heróis, ele ficou muito puto e foi pra cima dele, mas ele era muito fraco. Hijagi diz que só chamou o nosso protagonista pra ir lá porque ele iria acusá-lo de ter roubado os heróis, para que ele recebesse toda a culpa. Depois de sentir seu corpo semi-morto sendo jogado no lago, ele se sentiu totalmente indefeso, e ele jurou que se um dia ele tivesse uma chance, ele seria um dos heróis. E foi aí que ele pôde ouvir aquelas vozes, que dizia pra ele que era a voz dos heróis que adormeciam naquele lago. Os heróis diziam que nosso protagonista tinha a marca do nada. Ele não poderia despertar nenhuma habilidade por conta própria, mas ele poderia herdar os poderes deles. Basta ele escolher uma pessoa para que ele pudesse herdar. Kanejin, sem nada temer, sabendo que já estava morto mesmo, ele resolveu escolher todos os 106 heróis. E agora ele tem essa chance de escrever a sua história.